como corpo de Cristo, tá certo? Então, algumas coisas que nós vamos compartilhar aqui, provavelmente a gente vai continuar relembrando alguns pontos que abordamos lá no ano passado, já faz há muito tempo, provavelmente alguns irmãos não se lembram mais disso, mas é algo muito prático e muito funcional, tá certo? Eu quero desenvolver hoje uma perspectiva pastoral acerca da paternidade de Deus, mas além disso uma palavra apostólica que vai nos tirar do lugar de paralisia como igreja, para que nós nos envolvamos com a missão de Deus, tá certo? Então Jesus ele disse assim, o filho faz o que vê o pai fazer. Quantos já ouviram Jesus falar isso aí? Levanta a mão assim. O filho faz o que vê o pai fazer. Quantos foram feitos filhos de Deus aí? Levanta a mão. Quantos foram feitos filhos de Deus? Você é filho de Deus, cara. Você está ouvindo, rapaz? Você é filho de Deus. Em Cristo você foi formado filho de Deus. Mas existe ainda uma lacuna muito grande entre esse processo de formação de filho de Deus e o processo da manifestação do filho de Deus. E a gente vai pensar um pouquinho sobre esses dois pontos para nós compreendermos onde nós estamos, tá certo? Primeiro ponto que nós precisamos abordar para a gente compreender melhor sobre a paternidade de Deus é entender que não tem condição de nós falarmos sobre Deus como um pai de amor, porque Ele é um pai de amor, se nós não falarmos do Filho. E quem é o Filho? O Filho é Jesus Cristo. Mas se nós somos corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja, significa que nós somos um com Ele. Sim ou não? Sim ou não? Vamos ser didáticos. Se nós somos corpos de Cristo e Cristo é o nosso cabeça, somos um com Ele. E se Cristo é um com o Pai, logo também nós somos um com o Pai. Então, para a gente compreender essa dinâmica, a gente precisa entender que não há como conhecer a paternidade de Deus se não conhecermos a Cristo. Por quê? A gente vai trabalhar algumas bases aqui, certo? Você trouxe Bíblia aí? Vamos abrir aqui comigo rapidinho. Em João 8, 19. João capítulo 8, versículo 19. Vamos ler todo mundo junto no 3? 1, 2, 3 e... Então lhe perguntaram: onde está o seu pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Pronto. Eu vou contar de novo 1 até 3 e nós só vamos fazer a pergunta, tá certo? 1, 2, 3 e... Onde está o pai? Cadê seu pai? Cadê seu pai? Cadê seu pai? Ei, cadê seu pai? Porque infelizmente hoje uma das feridas mais dolorosas da nossa geração é a orfandade.
E a orfandade é a oposição à paternidade de Deus. E o porquê existe orfandade? Por causa da ausência do conhecimento do pai. Como resolver o problema da orfandade? Conhecendo-o. Mas por quem nós conheceremos o pai? Então não há como falar do pai sem falar do filho, porque ambos são um. E não há como falar do filho se não nos submetermos à afirmação do Espírito, que também é um com o pai. Então as Escrituras Sagradas, elas vão apontar para nós que Deus, ele tem um caráter paternal. Mas como conhecer? Jesus, ele responde. Por quê? Porque ele tem a resposta? Não. É porque ele é a própria resposta. Aonde está o seu pai? E respondeu Jesus: vocês não conhecem a mim e também não conhecem a meu pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam o meu pai. Então deu para perceber que essa guerra que existe entre a paternidade de Deus e a orfandade, na verdade, é uma guerra de conhecimento. É só uma guerra de conhecimento. A maior influência de Satanás é a rebelião contra Deus. E todas as vezes que nós vivemos um estilo de vida que não está sujeito em cumprir a vontade do Pai, nós estamos vivendo um estilo de vida que está relacionado a cumprir que tipo de vontade? A vontade de quem? Se eu, como filho de Deus, não cumpro a vontade do Pai, eu estou cumprindo a vontade de quem? Dois pontos. Ou eu estou cumprindo a vontade do mundo, que tem a ver com a estrutura caída, o pecado, a carnalidade, ou eu estou literalmente subjugado à influência daquele que se opõe contra a paternidade de Deus, que é o próprio Satanás. Por quê? Porque ele foi o primeiro a se rebelar contra Deus. Ele tentou no próprio coração subir a soberania nas alturas e tomar para si o reino do próprio Deus. Assentar-me-ei no meu trono, serei mais alto do que o Altíssimo. Qual é a produção dessa realidade? A rebelião. E a rebelião é a oposição à realidade que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Ele revela isso em Cristo. Quando Cristo se manifesta, vem para o que era seu, mas os seus não o recebem. Mas aqueles que os receberam e creram no seu nome, foi dado o direito, o poder, a capacidade, a oportunidade, a abertura, a liberdade de se tornarem filhos de Deus. Agora, existem alguns pontos aqui que a gente precisa pensar. Por quê? Se antes da fundação do mundo, Deus me gerou nele como um filho, o porquê a estrutura da terra, ela está em desolação? Quantos estão aqui satisfeitos? Só levanta a mão quem está feliz, tá certo? Quem está feliz com o sistema do mundo aí, levanta a mão. Quem está feliz com o aumento da criminalidade, o aumento da prostituição, do adultério, da fornicação, dos roubos, dos assassinatos, da mentira, da corrupção, da miséria, da pobreza? Quem está feliz com tudo isso aí? Levanta a mão. Ninguém está. Vamos lá para Romanos 8.
versículo 14. Romanos 8, a partir do versículo 14. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para temer novamente, mas receberam o espírito de adoção como filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do sofrimento, para que também participemos da sua glória. Pode avançar. Considero que os sofrimentos presentes, eles não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Porque a natureza, a criação, a terra, todas as coisas que existem, eles aguardam com expectativa, com ansiedade, clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Você está conseguindo entender isso? Quantos aqui estão felizes com a corrupção? Levanta a mão. Com a pobreza? Com as doenças? Com a miséria? Com a fome? Com o desemprego? Com a violência? Todos nós endurecemos o nosso coração acerca dessas realidades, mas nenhum de nós ainda compreendemos a gravidade dessas realidades. Por quê? Todo o cenário social à nossa volta, ele revela que nós abandonamos o conhecimento de Deus como Pai. Se Deus nos ama, por que tanta miséria? Se Deus é nosso Pai, por que tanta violência? Tantos maus tratos? Acidente? Mentira? Se Deus me ama e é meu Pai, por que está faltando comida na minha mesa? Se Deus me ama e é meu Pai, por que tanto sofrimento, tanta dor? Nada se resolve, a vida não muda. Quem aqui tem essa resposta? Todas essas perguntas, elas são geradas a partir da orfandade. E a orfandade, ela tem 3 estruturas. Ela primeiro surge de uma estrutura mental, psíquica, que está relacionada ao conhecimento. Então, se eu não conheço a Deus como um Pai por meio de Cristo, logo eu não sou filho. Eu não vou me manifestar na terra como um filho de Deus e não vou resolver as calamidades sociais que estão à minha volta. Eu não vou resolver os problemas da minha geração. Por quê? Porque eu não entendi que eu sou filho de Deus. Logo, se não sou filho, sou órfão. A segunda estrutura, ela está relacionada a emoções, complexos de inferioridade, sentimentos de rejeição, abandono, vitimismo. Deus não me ama, ninguém não me ama. Se Deus é meu Pai, por que eu passo por tanta coisa assim na vida? E todas essas perguntas, elas crescem no nosso interior, gerando em nós a orfandade. E a partir da orfandade, o estilo de vida que nós vamos desenvolver é um estilo de vida baseado na rebelião, que é a oposição contra Deus. A criação, ela está sujeita ao pecado, porque nós não agimos como filhos de Deus.
e continuamos pecando contra o Criador e contra a terra todos os dias. Isso é algo muito sério. Porque se o ecossistema ao nosso redor ele está disfuncional, nós atribuímos a Deus a responsabilidade de fazer alguma coisa, quando na verdade é a igreja que precisa se levantar para restaurar a terra. Salmo 24 ele disse que os céus dos céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos. No Salmo 90, Salmo de Moisés, ele diz: Senhor, Tu és o lugar da nossa habitação de geração em geração. Fortaleça o trabalho das nossas mãos. Revele a sua obra aos seus servos, mas aos seus filhos manifeste a sua glória. A glória de Deus, ela só é propícia para os filhos, mas os filhos, eles só vão ser encharcados dessa nuvem de glória quando eles se movimentarem a partir da perspectiva de que Deus é um Pai de amor. Não tem como desfrutar das realidades eternas, das realidades espirituais, sem a compreensão de que Deus é Pai. E para entender que Deus é Pai, é necessário se relacionar com Cristo. Então o que falta muitas vezes em mim e você e na nossa geração é conhecer a Cristo. Porque aquele que vê a Cristo vê o Pai. Porque o Filho está no Pai, o Pai está no Filho, e ambos são um, por meio do Espírito, que é aquele que testifica com o nosso próprio Espírito que nós fomos feitos filhos de Deus. Quantos estão entendendo? Qual é a origem do Filho de Deus? Qual é a origem do Filho de Deus? O céu, a terra, o quê? Qual é a origem do Filho de Deus? Qual é? Graças a Deus. Não é o céu a origem do Filho de Deus, irmãos. A origem do Filho é o Pai. E biologicamente, o Pai é responsável em dar destino aos filhos, em apontar os filhos, em preparar os filhos para o desenvolvimento da vida. Então, se nós como igreja hoje estamos identificando todas as penalidades que a nossa geração tem sofrido por conta do abandono do conhecimento de Deus como um Pai, e não nos levantamos para trabalhar nessa restauração, nós estamos em oposição a Deus. E aí, só para chocar você, nem o nosso culto Deus está recebendo, porque nós somos viciados em culto. Como é seu nome? É inglês, é? Janderson. Nós, Jandson. Agora você vê, Jandson. Nós somos viciados no culto. Você sabe por quê? Porque é muito fácil sair de casa, vir para a comunidade, vir para a congregação, levantar a mão, chorar no louvor e desenvolver todas essas questões eclesiásticas e litúrgicas e sair daqui como se nada tivesse acontecido, sempre atribuindo a Deus a responsabilidade que é nossa. Deus, Ele já fez a sua obra. Na cruz, Cristo disse: está consumado. Ou seja, eu completei aquilo que eu vim fazer. Ele virá, voltará como um leão, não só para destruir os inimigos de Deus,
Apocalipse diz que ele é vestido com um manto de sangue. Da sua boca sai uma espada afiada. E ele vem marchando como um general de guerra, como um guerreiro forte. Agora, só para assustar você e gerar temor, você sabe por que o manto de Cristo lá em Apocalipse está respingado de sangue? É porque ele vem marchando, pisando, esmagando a cabeça de todos os inimigos de Deus. Cristo não vem mais como cordeiros, irmãos. Ele vem agora como leão para julgar, para condenar. E qual é a gravidade disso? É que se nós estamos vivendo um padrão de vida de órfão, nós também seremos esmagados. Porque Ele nos deu a bênção e a propriedade do seu reino. Ele nos capacitou com os dons espirituais. Ele deixou sobre nós o Espírito Santo, que é aquele que nos afirma como filhos. Então qual é a desculpa que você vai dar se quando Jesus voltar e Jesus perguntar: e aí, o que você fez? E Jesus diz, e você diz: eu não sabia o que fazer, eu peguei o talento e enterrei. O Filho de Deus, ele sempre vai desenvolver crise de identidade quando ele não se submete à paternidade de seu pai e não toma por base o estilo, a obra e o ministério de Cristo para viver. E aí a gente anda muitas vezes para ser uma mula sem cabeça. É Cristo como cabeça lá, assentado à direita de Deus Pai, e a gente aqui como corpo, vivendo não sei o quê. E sempre atribui a Deus a responsabilidade de cuidar da nossa vida. Ah, que se Deus me ama, eu ganhava o emprego que eu queria, eu não ia ser traída. Seu pai carnal, terreno, ele não ia abandonar você. Se Deus me ama, como assim Deus me ama? Meu pai nunca me deu nada. Como assim Deus me ama? Se minha mãe me rejeita, não me demonstra amor, não me demonstra cuidado. Como assim Deus me ama? Mês passado, você não tinha nem feito convite ainda, mas eu estava dentro de uma crise de identidade. Estava em casa, e aí as coisas apertaram financeiramente e faltou comida. Poxa Deus, logo eu faço campanha de arrecadação para dar comida aos vulneráveis, 150 cestas básicas, e faltou comida na minha casa. Agoniado para resolver as coisas do casamento, sem um tostão sequer. E aí eu perguntei: poxa, cadê o pai? O pai não me ama? No mesmo momento o Espírito veio e disse assim: eu não sou Raimundo. Eu não sou Raimundo. E quem era Raimundo? Raimundo era meu pai. Eu estou com 28 anos hoje. Há 32 anos atrás, meu pai, Raimundo, conheceu minha mãe, e eles geraram 3 filhos antes de mim. Os 3 nasceram de 7 meses e faleceram. Um ano depois, ele engravidou minha mãe de novo. E aí veio eu e meu irmão gêmeo. Era uma dupla sertaneja, Messias e Matias. Nascemos de 6 meses. Meu irmão não resistiu, faleceu, mas o Senhor me guardou, assim como guardou Moisés. Logo após eu nascer, meu pai abandonou a família. Ele ficou 16 anos fora de casa. Sofri abuso sexual quando era criança. Vi minha mãe sofrendo violência doméstica por mais de 10 anos.
vi meu irmão se enveredar na prostituição, no álcool, nas drogas. Minhas irmãs crescerem sem referência masculina. Quem era o culpado disso? Eu dizia que era Raimundo, meu pai. Só que aí, quando eu fiz 16 anos, eu estava ministrando na igreja. Poderoso Deus. Entrou um homem, rapaz, todo de branco, com trigo no braço, sandália de couro, boi. E aí ele me olhando. E os irmãos do Ministério de Música: você conhece aquele cara ali? Ele só tá a gente olhando. Não sei quem é. De repente, 5 minutos depois, quem é que chega do lado? Quem é que chega na igreja e senta do lado dele? Minha mãe. Sentou ali do lado dele, ficou e começaram a conversar. E depois que acabou o ensaio, ela me chamou e falou: meu filho, esse aqui é seu pai. Meu pai. No momento eu não senti nada. A única coisa que eu senti era desprezo. E aí ele se aproximou de novo da família. Meus avós eram babalorixás, o terreiro do candomblé era no fundo do quintal da minha avó. Meu pai era ogã, recebia várias entidades, fazia sacrifícios disso, daquilo, aquela coisa toda que a gente sabe. E aí, no culto da ceia do domingo seguinte, eu estava ministrando na hora do louvor, e meu pai, Raimundo, ele foi correndo para o altar, em lágrimas, se prostrou no chão e confessou a Cristo como Senhor. E aí eu vi Deus restaurar um homem. Só que assim, no meu coração eu não conseguia perdoar meu pai, porque tudo de ruim que acontecia na minha vida eu atribuía à figura dele. O abandono, a rejeição, o desprezo, as violências que eu sofri, os traumas que eu sofri. E aí eu não resisti. E com 17 anos de idade, eu saí da presença do Senhor. Fui trabalhar com música, produzir bandas e todas essas coisas. Fiquei 3 anos fora. E com 20 anos de idade, quando eu estava lá em Porto Alegre, o Espírito Santo subiu no palco, porque eu estava fazendo um show com uma banda famosa que ganhou um programa de televisão na Globo no ano de 2015. O Espírito Santo me chamou e disse: Messias, o que é que você está fazendo aqui? Eu estou com saudade. E depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu era um jovem, já tinha vivido tanta coisa. E chegou um determinado momento que eu entendi que o Senhor estava capturando de novo o meu coração. Isso já fazem 8 anos. E nesse processo de restauração do meu coração, eu precisei perdoar meu pai. E aí Deus disse assim para mim: você precisa dizer a seu pai que você o ama. Eu falei: rapaz, como é que eu posso dar para o cara algo que ele nem merece? Aí o Espírito Santo disse assim para mim: e você acha que eu fiz o que com você? Você merecia o meu sacrifício, você merecia a minha graça, você merecia o meu amor, você merecia o meu perdão. E aí eu comecei a tentar me relacionar com meu pai. Meu pai também tinha sofrido muito, sofreu demais, meu bichinho. E aí, todos os dias antes dele trabalhar, eu me assentava no sofá, olhava para a cara dele, ele olhava para a minha cara. A gente não tinha diálogo, porque a gente não tinha relação. E aí quando ele saía para trabalhar, eu dizia: meu pai, eu te amo. A primeira vez que meu pai ouviu isso, meu pai começou a tossir, a chorar no mesmo tempo. Ele se engasgou e começou a chorar desesperadamente. E ele não conseguiu responder de volta. E aí ele foi trabalhar. E eu passei a dizer a meu pai que eu amava todos os dias. E isso foi quebrando o coração de meu pai, a ponto de nos tornarmos melhores amigos, de nos tornarmos cúmplices. E os segredos mais íntimos de meu pai, o único que tinha acesso era o Espírito Santo e depois eu. Meu pai foi ordenado ao pastoral, abriu uma comunidade de fé alguns anos depois. E no início da pandemia ele faleceu. Doeu muito a perda do meu pai. Mas
No sepultamento de meu pai, ele morreu de Covid. No sepultamento de meu pai, eu olhei assim para Deus e agradeci. Embora a dor que eu estava sentindo, eu estava cheio da paz que excedia todo entendimento. Ali eu conheci, naquele episódio eu conheci o Deus de paz. E aí o meu coração se encheu de gratidão, porque além de eu ver Deus salvar um homem, eu vi Deus restaurar o coração. Meu pai se casou de novo com minha mãe antes de falecer. Viveram 9 anos casados. Só que você sabe qual é o maior pecado que a gente acaba cometendo? É a gente sempre tentar associar a imagem de Deus com a imagem do nosso pai terreno. Deus não é Raimundo. Ou seja, Deus, ele é santo. 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 Ele é imutável. O amor do Senhor não falha. Então, se você está em crise aí na sua identidade como filho de Deus, porque você não se sente amado pelo Senhor, olhe para a cruz. Deus, ele não revela o amor por nós quando nós temos comida na mesa, ou dinheiro para pagar as contas, ou emprego, ou a esposa, ou qualquer coisa que seja. Deus revela o seu amor por nós por meio de Cristo. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. Ele nos amou de tal maneira que deu o Filho. E essa é a forma mais prática. Eu tenho quanto tempo? E essa é a forma mais prática que nós temos de trabalhar na restauração da terra. É por meio de Cristo como Filho de Deus. Porque o Filho faz o que vê o Pai fazer. E as obras que o Filho faz, ele não faz de si mesmo, mas faz porque o Pai está nele e ele está no Pai. O que falta para trabalharmos na restauração da terra? A terra está clamando. Aonde estão os filhos de Deus? Aonde estão aqueles que vão trabalhar para ordenar e restaurar todas as coisas por meio de Cristo? Nós estamos aqui sentados assistindo mais um. Quando acabar o culto, nós vamos para casa e nós vamos se preocupar somente com a nossa própria vida. Até quando? Até quando? Cristo estava passando, parou em algumas cidades e começou a profetizar contra elas. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom fosse realizados os mesmos milagres que foi feito em vocês, eles já tinham se arrependido. Você sabe o que significa o termo ai? Ai é um oráculo de maldição. Então, quando Cristo diz assim, ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, ele está dizendo: vocês estão amaldiçoadas. Sobre vocês virá o juízo de Deus. Quantos querem ouvir um ai do Senhor aqui? Vocês estão entendendo a gravidade disso? Vocês estão entendendo a seriedade disso? A orfandade, ela é construída por 3 estruturas. A primeira estrutura é intelectual. Está relacionado com a nossa cognição, a nossa capacidade de compreensão, a nossa mentalidade. Quem aqui já se perguntou, cadê Deus? Levanta a mão. A exposição está escura, tá certo?
a exposição traz cura. Jesus estava no sábado pregando, lá em Lucas 6, pregando na sinagoga, e lá no fundo tinha um homem com a mão mirrada. E ele diz: rapaz, vem para frente. E aí o homem foi com a mão assim. E aí Jesus disse: estenda a sua mão. E aí ele mostrou a mão toda atrofiada. Aquele homem só conseguiu experimentar a cura de Cristo como Filho de Deus porque ele expôs a sua deformação. Quantos aqui se perguntaram: cadê o Pai? Se Deus me ama, por que eu estou sofrendo isso e aquilo outro e não sei o que, tal. Deus está em Cristo. Cristo está em nós. E essa é a esperança da glória. Essa é a esperança da glória. A segunda estrutura da orfandade, que está dentro dessa compreensão, dessa intelectualidade que eu falei, ela está relacionada a sofismas. E os sofismas, eles são mentira. São pensamentos e entendimentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, só para a gente entender de uma forma mais didática, a sofisma é toda a mentira que nós cremos como se fosse verdade. Então, se todas as vezes que você já passou por uma situação difícil, um problema, uma dificuldade, e você não viu Deus ali, e aquilo levou o seu coração a uma crença, a um sentimento, isso é um sofisma. E esse sofisma, ele impede o conhecimento real de Deus. O que é que você pensa sobre Deus? Que tipo de compreensão você tem acerca do Pai de amor, daquele que te adotou por meio do sacrifício de Cristo e deixou para você o Espírito Santo que te afirma como filho de Deus? E a terceira estrutura são as fortalezas. As fortalezas, elas estão relacionadas a resistências. São oposições do relacionamento com Deus, que podem se manifestar por meio de sentimentos: mágoa, rancor, ressentimento, culpa, miserabilidade, vitimismo, sentimento de miséria, de pobreza. São sentimentos que endurecem o nosso coração a ponto de não abrirmos a nossa vida para Deus, para que Ele toque e ordene as coisas que estão fora do lugar. E a gente canta: essa casa é sua, damos ela para você, vem, bota todas as coisas no lugar. Rapaz, eu estou por fora se você está fazendo isso aí. Porque se realmente nós, como igreja, estivéssemos dando a liberdade ao Senhor de acessar a nossa vida e ordenar toda a estrutura da nossa vida, nós já estávamos vivendo como filhos de Deus há muito tempo. Quantos aqui se lembram de Abraão? Levanta a mão, gente. Fica com sono, não. Espírito Santo, sai! Vai para lá. Quantos se lembram de Abraão? Abrão significa pai de filho. Deus levanta um símbolo naquela época. Quem é esse símbolo? Abraão. Qual é o símbolo que Deus manifesta para aquela época por meio de Abraão? Pai de filhos. Porque Deus é pai de filhos. E aí quando Deus o chama, Deus diz: sai da sua casa, sua parentela, vai onde eu te mostrarei. Sai da sua terra. Coisa interessante. Essa palavra aí, terra, é o termo em aramaico
Eretz, que fala sobre uma zona geográfica aonde um governo está estabelecido, desenvolvendo leis injustas. Abraão, ele estava na Mesopotâmia, que era o maior centro idólatra da época. E aí, quando Deus o chama, Deus está dizendo basicamente: saia de um lugar aonde a injustiça está estabelecida. É isso que Deus está dizendo para Abraão. E aí ele diz: sai da sua parentela. O costume da época era chamar todo mundo de irmão, tanto os que eram da família quanto os que não eram. E quando Deus diz isso para Abraão, Deus está confrontando uma outra estrutura sobre a identidade de Abraão como um filho de Deus, que está relacionado com os relacionamentos sociais, as amizades, a cultura, os costumes, os hábitos, as tradições. E aí ele diz depois: sai agora da casa do seu pai, que está relacionado com a estrutura emocional, os vínculos emocionais, lembranças, memórias. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Está na hora de abandonar tudo isso, gente, porque há um lugar pelo qual o Senhor tem desejado nos estabelecer. Sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Esse termo lugar é a mesma palavra para habitação, que fala sobre a estrutura de uma casa, o lugar onde reside uma família. E a habitação também é a mesma palavra que é derivada hábito, para falar sobre comportamento. Hábito, habitação. Deus diz para Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para o lugar, ou seja, vai para a habitação que eu lhe mostrarei. Só que esse termo habitação, ele é traduzido pela palavra Shekinah. E aí muitos de nós já cantamos sem entender o que é. Derrama a sua Shekinah sobre nós. Muitos já cantamos. Você se lembra? Você se lembra dessa música? Canta aí pra gente. Ministério. Derrama sua Shekinah sobre nós. Derrama sua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Derrama a sua Shekinah sobre nós. Derrama a sua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Vamos pensar aqui, gente, sério. Deus disse para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Lugar é a mesma palavra para habitação, que fala sobre uma casa espiritual para Deus. E esse termo habitação é traduzido
pela palavra Shekinah, que significa a presença de Deus no meio dos homens. Então, quando Deus diz para Abraão, sai de todas essas estruturas e vai para um lugar, Deus ele não está falando ali somente de Abraão sair daquele lugar e ir para Canaã, porque na verdade Abraão já estava indo para Canaã com Terá, seu pai. Eles já estavam indo para Canaã, mas Naor, que era irmão de Abraão, morreu. E aí eles se fixaram na Mesopotâmia. Então, quando Deus diz para Abraão, sai daí de toda essa estrutura e vai para um lugar, Ele está dizendo, vai para o lugar onde a minha presença vai ser manifesta. Aleluia. Vai para o lugar onde a minha presença vai ser manifesta. Então, o chamado de Deus para os filhos de Deus é para voltarem para o próprio Deus. Vocês estão entendendo isso? Amém. O lugar pelo qual Deus deseja com onde os seus filhos estejam é o próprio Deus. E quem é esse lugar aonde a presença plena de Deus é manifesta? É em Cristo. Cristo é o mistério oculto do Pai que foi manifestado aos homens. Ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. Então, se Shekinah significa presença de Deus no meio dos homens, e Deus conosco fala sobre Cristo se manifestando, Deus está falando a mesma coisa, tanto em Abraão quanto em Cristo. Só vamos conhecer a Deus como um Pai estando em Cristo. Aquele que vê o Filho, vê o Pai, porque o Filho o faz-se revelar, mas ele só revela-se a quem quer. E se você está aqui, é porque Cristo já desejou se revelar para você. Aleluia. Louvado seja o nome de Glória a Deus. Deus. Vocês estão entendendo isso? O que é que você vai fazer quando você sair aqui hoje? A primeira coisa que você precisa fazer quando sair daqui é reconciliar com aqueles que te feriram, que te ofenderam, que usaram você. A primeira coisa que você precisa fazer quando sair daqui é você liberar perdão para todos os seus ofensores, para todos aqueles que afligiram a sua alma, gerando traumas. Infelizmente, no nosso meio existem ainda muitas pessoas que carregam mágoa, rancor, ressentimento, que estão com as suas emoções aprisionadas em lugares do passado. Essa, inclusive, é uma dificuldade que eu tenho. Eu estava falando com não tem a ver com falar para a igreja, mas tem a ver com a conclusão da obra do Senhor em nós. Não tem a ver com ir para um congresso e ministrar e pregar o Evangelho, não tem a ver com isso, mas tem a ver com nós experimentarmos a cura divina para que vivamos a nossa vida como verdadeiros filhos de Deus vivem. Levanta a mão. Quem já foi ofendido aqui? Levanta a mão. Fique de pé, seu lugar. Você pode fazer um exercício? Pode. Vocês vão se espalhar e se misturar.